Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula 18.2. É uma aula de revisão, pessoal. Ou seja, nessa aula de hoje vai ser aquela aula que a gente vai resgatar os conhecimentos, resgatar os conteúdos de mecânica quântica. Então, na aula passada a gente falou de mecânica quântica, fizemos aquela introdução, sobre o modelo atômico de Born, sobre a interpretação do que seria a mecânica quântica, das diferenças de uma física clássica para uma física já considerada física moderna ou física quântica, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, manda na tela. Olha só, surgimento da mecânica quântica. Tudo vai iniciar, pessoal, quando alguém faz um experimento onde resulta na radiação térmica, tudo bem? Manda aqui no fundo. Alguém faz um experimento onde surge a radiação térmica, ou seja, você aqueceu um corpo e ele percebeu que no aquecimento desse corpo houve a emissão de ondas eletromagnéticas. Então, nossa, professor, essa relação de temperatura com emissão de ondas eletromagnéticas foi um experimento que foi base, um pontapé para os estudos da mecânica quântica, tudo bem? Esse cientista aqui, Max Planck, lá em torno de 1900, ele faz uma relação, vai dizer o quê? Que a energia vai ser o quê? A constante de Planck multiplicado pela frequência. O que o Planck fez foi pegar a energia e dizer que a energia é discretizada, ou que a energia é quantizada. O que isso significa? Que o valor da energia não poderá ser dado por um espectro contínuo, ou seja, não vai ser qualquer valor que a gente vai encontrar na energia. A natureza só vai encontrar múltiplos de um valor de energia, tudo bem? E esses múltiplos serão múltiplos inteiros, tudo bem? Então isso é dizer que a energia é quantizada. Ou seja, eu tenho que considerar, pessoal, falamos também aqui sobre o corpo negro, ok? Aí você fala assim, professor, o que era esse corpo negro? Imagina que você tem uma cavidade. Aí nessa cavidade eu abro aqui um pequeno orifício, ok? E eu deixo incidir, um laserzinho, entra um feixe luminoso, e esse feixe luminoso começa a refletir várias vezes dentro dessa cavidade, e ele fica preso dentro dela. Você vai ter esse corpo negro. Então há uma relação de quanto que ele absorve de energia e o quanto que ele vai transformar e emitir de energia. Ou seja, a emissividade e a absortividade do corpo negro, tudo bem? Manda na tela, pessoal. Então aqui, você vai ter que esse Vzinho aqui, que parece um V, vai ser a sua frequência, tá? Da luz incidente, vai ser medida, obviamente, que a frequência é medida em Hertz. E esse seu H aqui, é a famosa constante de Planck, tá? Então uma constante da natureza. Aqui é uma representação do que eu acabei de explicar, que é o quê? O corpo negro. Ok, pessoal? Agora também houve, na aula passada, nós também falamos, manda no fundo aqui, também falamos sobre esse gráfico aqui, muito interessante, e esse gráfico, pessoal, isso aqui deu uma dor de cabeça para os físicos, tudo bem? Lá no começo do século XX, deu uma dor de cabeça, por quê? Porque eles queriam chegar numa equação que relacionasse o quanto de radiação um corpo poderia emitir, uma onda eletromagnética poderia emitir, correlacionando isso com o seu comprimento de onda e correlacionando com a temperatura. Bom, houve uma tentativa de equação por dois cientistas, Rayleigh e Jeans, e eles chegaram nessa equação, lei de Rayleigh-Jeans. Mas tinha um problema com essa equação. Por quê? A equação de Rayleigh-Jeans considerava a física clássica, considerava a mecânica clássica. E na mecânica clássica, a equação de Rayleigh-Jeans funcionava para comprimentos de onda maiores, ou seja, aqui, comprimentos de onda maior. Até comprimentos de ondas maiores, ele funcionava até certo ponto. Na medida que eu ia diminuindo o comprimento de onda, ou seja, próximo do ultravioleta, explodia essa curva, ou seja, ela tendia ao infinito. Quanto menor o comprimento de onda, maior eu tinha a radiação emitida, ou seja, explodia. Logo, a equação de Rayleigh-Jeans, pessoal, não ia condizer com a mecânica quântica, porque a equação não funcionava. Graças ao estudo aí de Vienne e o estudo de Max Planck, ele chegou a um novo modelo, e esse novo modelo, sim, ele se comportou de maneira adequada, relacionando o quanto que eu tenho de radiação com o seu comprimento de onda e o seu pico de radiação, tudo bem? Manda na tela! Aí falamos ainda sobre o efeito fotoelétrico, O efeito fotoelétrico, pessoal, só para você lembrar, foi o efeito fotoelétrico que deu ao físico alemão Albert Einstein
o prêmio Nobel, tá? Então não foi a teoria da relatividade. Todo mundo conhece aquele físico Albert Einstein pela teoria da relatividade. Mas não foi a teoria da relatividade que deu a ele o prêmio Nobel. O que deu a ele o prêmio Nobel, olha aí, foi o efeito fotoelétrico. E basicamente o que era o efeito fotoelétrico? Eu tinha que ter uma placa, certo? Aí aquela placa ia incidir uma radiação luminosa e a partir de determinada frequência eu conseguia desprender elétrons. Ou seja, havia uma relação dos fótons incidindo sobre ele e os elétrons que eram arrancados. Mas eles perceberam uma coisa curiosa. Não era toda a frequência da radiação que permitia o acontecimento do efeito fotoelétrico. Isso deixou eles extremamente curiosos, porque não batia com a física clássica. Ou seja, para explicar e para entender o efeito fotoelétrico, eu deveria recorrer à mecânica quântica ou à física quântica. Manda na tela. Analisando aqui a representação, né? Essa representação e experimento foi feito pelo físico Philippe Lenard. Philippe Lenard ele faz incidir um feixe de luz numa placa, tá? Nessa placa acontece o efeito fotoelétrico, ok? Vai desprender, então chega luz, né? Fótons, e essas luzes vão desprender elétrons. Esses elétrons eles vão de uma placa até a outra, da placa emissora para placa coletora, graças a uma diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial é dada por uma associação de baterias. E aqui na representação ainda você vê um instrumento para medir a corrente, um amperímetro, e um instrumento para medir a diferença de potencial, que é o seu voltímetro, tá? E aqui eu posso variar essa diferença de potencial através de um potenciômetro. Então olha aí, pessoal. O que era o efeito fotoelétrico? Chegava aqui a radiação, né? Excitava o elétron. Se houvesse energia suficiente, iria arrancar esse elétron saía ejetado aí, né? Se tornava livre da placa. Mas o curioso é que não era qualquer radiação que fazia isso funcionar, ok? E havia alguns parâmetros para que isso acontecesse. Essa é a grande novidade. Falamos aí da aplicação, né? O efeito fotoelétrico ele vai ser utilizado e aplicado diretamente em placas solares, placas fotovoltaicas, no sistema LDR de iluminação, projetos de automação, tudo bem? Ainda falamos sobre o modelo atômico. Nós estamos extremamente acostumados com o modelo atômico de Rutherford, desde o ensino médio, desde o ensino fundamental. Eles apresentam para você esse átomo aqui, ó, de Rutherford. Ah, eu tenho um elétron girando na eletrosfera e aquele elétron fica girando ali para sempre. Pronto. Eles viram na mecânica quântica e na física quântica que esse modelo de Rutherford não funcionava, tá? Por alguns motivos. Aquele elétron girando ali ia perder energia, ele ia colidir com o próprio núcleo. Então aquele modelo não ia mais satisfazer o que eles precisavam na nova etapa da física. Para isso, pessoal, surgiu um novo modelo, tá? Que é o modelo de átomo do Bohr. E nesse modelo do átomo do Bohr, o elétron só poderia ficar girando em determinados círculos, que ele chamou de raias. E nessas raias ele ia ter o estado estacionário, tudo bem? Ele teria estado estacionário, ou seja, um estado onde ele não ia perder energia. Ele também relacionou numa equação que essa energia, olha só, ela seria o quê? O negativo de 13,6 dividido pelo número quântico ao quadrado. Aí você fala, nossa, então ele chegou até numa equação que relacionava a energia desse elétron na posição, ou seja, naquela raia que ele estava, estacionária. Ok? Manda na tela, pessoal. Então aqui, ó, para eu calcular a frequência dele, bastava pegar a energia inicial, subtrair pela energia final, olha só, e dividir pela constante de Planck. E aí você via que um elétron ele poderia perder energia ou ganhar energia dependendo do fóton, né? Se ele recebesse um fóton ou se ele emitisse um fóton. Se ele pulasse de uma raia para outra, né, haveria uma diferença de energia. Então estaria relacionado ao número de fótons que ele poderia ganhar ou perder. Ok, pessoal? Agora olha só, eu vou dar um tempinho, você vai tentar fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, pessoal. Vamos nessa. Será que você tentou? E se tentou, será que você acertou? Vamos para a primeira questão. Leia o texto a seguir. O físico teórico alemão, como é o nome desse físico? É considerado o pai da física quântica. Quem é esse cara? Ele conquistou esse posto ao resolver o problema da radiação do corpo negro.
explicando que a irradiação do calor ocorre não em um fluxo constante, mas em pequenas porções de energia, chamadas quanta. Essa nova ideia possibilitou, por exemplo, que Albert Einstein formulasse o efeito fotoelétrico e a teoria da relatividade. Esse trecho aí é um texto lá da revista Galileu, tá? Da revista Galileu a gente pegou esse trechinho aqui. O nome do cientista, que é conhecido como o pai da mecânica quântica, que completa a lacuna do texto, pessoal, é letra A, Albert Einstein, letra B, William Thomson e Lord Kelvin, letra C, William Strutt e Lord Rayleigh, letra D, Edward Schrödinger e letra E, Max Planck. Então vamos lá, pessoal. Se você marcou a letra E, né, Max Planck, você acertou, tudo bem? Aí você fala assim, professor, vamos raciocinar aqui, Professor, mas o cara, o cientista que ganhou o prêmio Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico, não foi o Albert Einstein? Correto? Albert Einstein foi laureado com o prêmio Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico. Mas ele não foi o primeiro a estudar o efeito fotoelétrico, certo? Então, o Max Planck ele é o pai da mecânica quântica exatamente porque ele pegou os estudos do Hertz, levantou esses estudos, pensou na energia na sua forma quantizada e apresentou um modelo, certo? Albert Einstein veio depois e complementou, melhorou esse raciocínio e ganhou o prêmio Nobel. Mas por isso ainda consideramos Max Planck como sendo o pai da mecânica quântica. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Questão 2. Uma das teorias mais bem-sucedidas no mundo da ciência é a teoria quântica. Diversas aplicações puderam ser feitas a partir dessa teoria. Uma dessas aplicações na tecnologia envolvida na produção de, vamos ver, máquinas térmicas. Será que é máquina térmica? Não tinha máquina térmica antes da mecânica quântica, pessoal? Pensa aí. Letra B, motos e carros. E aí, será que para produzir ou para obter a tecnologia de motos e carros eu preciso da mecânica quântica? Antes dela não tinha nenhum tipo de motor, de carro, de transporte? Letra C, barcos e aviões. Tem conexão? Letra D, semicondutores e computadores. E letra E, naves espaciais e satélites. Então vamos lá, pessoal. Se você marcou, atenção, se você marcou a letra D, tá? Semicondutores e computadores, você acertou. Aí vamos raciocinar aqui um pouquinho. Aí você fala, professor, existem ali nos sensores, né? Por exemplo, o LDR, se eu tenho uma resistência variável com a luz, é uma aplicação da mecânica quântica. Com o sensor LDR, eu posso, por exemplo, abrir e fechar um dispositivo pela emissão da luz. Os computadores e até os semicondutores, eles têm uma tecnologia que depende desse novo conhecimento, que depende desse novo ramo da física, tudo bem? Então, assim, das alternativas aqui, né, aqui vai se encaixar, é um semicondutor, tudo bem? E o computador. Eles têm uma tecnologia que estão atrelados a um novo ramo da física, que é o quê? A mecânica quântica, a física moderna, tudo bem, pessoal? Vamos nessa, vamos seguindo. Questão 3. O efeito fotoelétrico foi descoberto em 1886 pelo físico alemão Henrik Hertz, tá? Então ele é o primeiro que faz um experimento e descobre ali o efeito fotoelétrico. Na ocasião, Hertz percebeu que a incidência da luz ultravioleta em chapas metálicas auxiliava na produção de faíscas. Ou seja, você fala assim, nossa, professor, o efeito fotoelétrico foi descoberto por acaso? Bom, pessoal, ninguém sonhou com o experimento. Por exemplo, o que motivou a pesquisa? A curiosidade. Mas para você ter a curiosidade aguçada, algum evento chave aconteceu, certo? E no caso do cientista do Hertz, ele faz lá um experimento tentando ver outra coisa. Ele acabou percebendo que aquela emissão emitia faísca. Aí ele vai se perguntar, nossa, mas essa emissão de faísca se deve a quê? Qual o fenômeno por trás dessa emissão de faíscas na placa da chapa, tudo bem? Vamos seguindo. A explicação teórica para o efeito fotoelétrico, entretanto, vamos apagar aqui. A explicação teórica, olha o detalhe. Aqui, ó, ele faz a descoberta ou observando, ou seja, empiricamente,
em 86, em 1886. E a explicação teórica, ou seja, alguém conseguiu chegar com a teoria que explicasse aquilo somente em 1905. Ou seja, teve uma boa diferença de tempo, desde o que ele observou até uma explicação aceitável. Então vamos lá. Na ocasião, Hertz percebeu que a incidência da luz ultravioleta em chapas metálicas auxiliava na produção de faísca. A explicação teórica para o efeito fotoelétrico, entretanto, só foi apresentada pelo físico alemão Albert Einstein, tudo bem? Em 1905. O efeito fotoelétrico é um fenômeno de origem quântica que consiste na emissão de elétrons por algum material que é iluminado por radiações eletromagnéticas de o quê? Específicas, ok? Os elétrons emitidos por esses materiais são chamados de fotoelétrons. Ah, professor, então o que é emitido é um fotoelétron, certo? Porque aí é uma combinação de duas palavras, né? Há uma combinação de duas palavras aí, certo? Então, ainda sobre essa questão, como eu falei, a física é uma ciência humana, essencialmente experimental, e para chegar no conhecimento moderno que nós temos hoje, temos uma aplicação tecnológica moderna, alguém conseguiu bolar uma teoria matematicamente, e antes dessa teoria matematicamente, alguém conseguiu fazer uma observação empírica que despertou a curiosidade. Ou seja, tudo que é humano, apesar de ser uma ciência exata, tudo que é humano, genuinamente humano, passa por etapas de descoberta e consolidação do conhecimento. Vamos dar continuidade, manda na tela. Aí temos uma representação aqui, pessoal, ó, a radiação chegando aqui, ó. Ah, uma radiação eletromagnética. Eu tenho os elétrons presos aqui, ó, na chapa metálica, certo? Estão presos, eles não têm liberdade para sair. Qual que é o preço para eles poderem sair da chapa metálica? Uma quantidade específica de energia, né? Energia, ó. Vai ser o quê? Energia igual à constante de Planck multiplicado por uma frequência. Então, se ele tiver energia suficiente para sair daqui, ele vai ser arrancado. E isso também vai estar atrelado à sua frequência. Então, vamos lá. A velocidade dos elétrons arrancados das placas metálicas depende do quê? Marque o termo que completa a lacuna do texto. Então, assim, depende da temperatura da placa. Será que a mecânica quântica está falando sobre temperatura? Letra B, depende da intensidade da luz? Tem a ver com a intensidade? Tem a ver com a frequência? Eu acabei de dar a dica, né? Tem a ver com o tipo de metal? Será que é o tipo de metal que determina a velocidade? Olha só. E letra E, depende da espessura da placa, pessoal? Então, assim, não se confunda. Eu mostrei um gráfico anteriormente que mostrava essa distribuição aqui, certo? E nessa distribuição, ele relacionava a energia emitida com a frequência e ainda aparecia aqui uma temperaturazinha. Mas não, pessoal, eu estou relacionando energia com frequência, tá? Para cada tipo de temperatura, eu vou ter uma curva que se comporta mais ou menos dessa forma. Não quer dizer que eu estou relacionando ele só com a temperatura, tudo bem? Então, nesse caso, olha só, essa velocidade da emissão vai estar vinculada ou atrelada à frequência, tá? Da emissão. É a frequência que vai decidir, tudo bem? Então, vamos à nossa próxima questão. Questão Enem. A telefonia móvel no Brasil, opera com celulares cuja potência média de radiação é de cerca de 0,6 watts. Por recomendação da ANSI, foram estipulados limites para a exposição humana à radiação emitida por esses aparelhos. Para atendimento dessas recomendações, valem os conselhos. Então vamos lá. Segurar o aparelho a uma pequena distância do ouvido, usar fones de ouvido para chamadas de voz e utilizar o aparelho no modo viva voz ou com dispositivos Bluetooth. Essas medidas baseiam-se no fato de a intensidade da radiação emitida decai rapidamente conforme a distância aumenta. Por isso, afasta o aparelho e reduz o risco. Para reduzir a exposição à radiação do celular de forma mais eficiente, o usuário deve, vamos ver, letra A, utilizar um sistema de viva voz com o aparelho apoiado numa mesa de trabalho. Letra B, fones de ouvido com o aparelho segurando na mão. Letra C, fones de ouvido com o aparelho no bolso da calça. Letra D, fones Bluetooth com o aparelho no bolso da camisa. E letra E, o aparelho mantido a 1,5 cm do ouvido segurado pela mão. Então, olha só, pessoal, o que você marcou, resposta
Letra A, né? A forma mais segura vai ser utilizar ele com o viva voz, com o aparelho apoiado ainda numa mesa de trabalho. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo aí, ó. Se liga no Enem, questão Enem. Questão 5. A figura abaixo mostra os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Se inicialmente o elétron está no estado quântico fundamental, de menor energia, qual a sua energia cinética após o átomo ter sido ionizado por um fóton de 20 electrovolts? Ou seja, chegou no elétron uma quantidade de energia de 20 electrovolts, ok? E aqui está uma representação dos níveis quânticos. Então vamos lá. No estado fundamental, o elétron tem energia igual a 13,6 electrovolts. Então a sua energia cinética vai ser o quanto ele recebeu de energia, menos a energia que ele estava, menos 3,6. Fazendo essa subtração, chegamos em 6,4 electrovolts, pessoal. O que nos dá, ó, a letra B, tudo bem? Dentro do assunto, a gente chama isso de função trabalho, né? A energia necessária para poder arrancar esse elétron. Então aqui, pessoal, o pré-requisito, você vai ter que assistir o vídeo O que é a nanotecnologia, tudo bem? Uma duração de 3 minutos e pouquinho, ok, pessoal? E olha só, vem aqui comigo. Opa! E olha só, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tudo bem? Uma revisão bacana de mecânica quântica com exercícios. E olha só, te vejo na próxima aula, viu? Tchau, tchau!